Os sites com jogos infantis nos anos 2000 eram populares entre as crianças como uma forma de entretenimento online. Existiam as plataformas que ofereciam uma variedade de jogos, como os jogos, que por sinal ainda existe, mas também existiam aqueles sites que continham algum jogo promocional, geralmente relacionados a alguma guloseima da nossa infância, ou também a alguma marca ou a material audiovisual infantil. Esses sites geralmente apresentavam uma interface amigável e cativante, com personagens animados e temas atrativos para o seu público-alvo, as crianças. E vale ressaltar que com o avanço da tecnologia e o surgimento de novas plataformas, como aplicativos móveis e redes sociais, o cenário dos jogos infantis evoluiu significativamente. No entanto, muitos dos jogos daquela época, que ainda são lembrados com nostalgia por adultos, estão fora do ar ou já não funcionam como antes, fazendo assim com que muito do material ou o jogo por completo se torne uma mídia perdida. E nesse vídeo eu reuni alguns exemplos desses casos, e se vocês gostarem bastante, eu posso sim fazer uma parte 2. Bora para o vídeo! O Dino City foi um jogo produzido pela empresa Zumbi Studio em parceria com a Danoninho em 2012, e é claro que o jogo era encontrado no site oficial da marca. Em 2016, quando o jogo era acessado, aparecia uma mensagem dizendo que algo novo estava chegando e que estavam trabalhando no site, e 3 meses depois disso, em novembro de 2016, o site voltou. No entanto, quando o site voltou, o jogo não estava mais disponível. Sendo assim, não era mais possível acessá-lo de nenhuma outra maneira. Porém, nós temos a ferramenta Wayback Machine, que nos ajuda bastante nesse momento. E sim, o jogo tinha sido salvo lá, mas para jogar qualquer jogo no site era preciso criar uma conta, o que fez com que o Wayback Machine não salvasse o jogo. E tudo que nós temos até então são algumas imagens do jogo que podem ser encontradas na internet. Lembrando que sim, existe uma versão do Dino City para celular, porém não estamos falando dessa versão, e sim da versão do jogo de 2012. Também sabemos que existem outros jogos do Dino, do Danoninho, mas aqui eu estou falando de fato desse jogo, ok? Você vai descobrir um novo mundo! É só entrar em mundodocity.com.br. Brinca à vontade com o Emílio, o Visconde, o Narizinho, o Pedrinho. Você pode criar seu avatar do jeito que quiser. Pode trocar de roupa, mudar o cabelo, 1000 coisas. Tem jogos super divertidos, games de ação e aventura. E você ainda faz amigos. Sem falar nos livros animados da Biblioteca do Visconde. É diversão que não acaba. O Mundo do Sítio foi um site lançado em 2011 pela Globo Marcas e a editora Globo, além de ser desenvolvido pela Star, e oferecia mais de 30 jogos e atividades para crianças de 5 a 10 anos de idade, proporcionando uma forma divertida de aprender. E no site possuía aplicativos como a criação de avatares no Facebook, estante virtual e o Museu do Lobato. Porém, o site acabou em 27 de fevereiro de 2015 porque a Globo estava preferindo investir em outros públicos. Apenas algumas imagens e gameplays do site estão disponíveis online. mundodocity.globo.com. Mundo do Sítio, um mundo de diversão e cultura. Vem brincar com a gente! Esse site aqui é um clássico e eu acho que você vai se lembrar também. Quem aqui se lembra da máquina de quadrinhos da Turma da Mônica? A Máquina de Quadrinhos foi um site lançado pela Maurício de Souza Produções e pela Lector.com no dia 9 de setembro de 2009, em homenagem ao aniversário de 50 anos dos personagens. E nele você poderia, como o nome diz, criar os seus próprios quadrinhos e historinhas, usando personagens e cenários disponibilizados pelo próprio site. E depois de passar pela moderação, a história poderia ser visualizada e avaliada pelos outros usuários. E caso ela obtesse muito destaque, poderia ir até para a aba inicial do site. A partir de 10 de agosto de 2010, ele foi lançado também em CD, o que passou a permitir que as histórias fossem salvas nos computadores, porém apenas os do sistema Windows. E no dia 11 de novembro de 2011, também foi anunciado pelo próprio site que ele teria uma parceria com o R7.
Só que durante o ano de 2013, depois de algumas polêmicas envolvendo até histórias de cunho adulto e a retirada de moderadores, o site passou por uma manutenção e impediu que novos usuários fizessem o cadastro. E assim a Maurício de Souza Produções argumentou que o site estava passando por problemas de segurança. Ele foi derrubado no dia 19 de abril de 2013. O site, por ter sido retirado do ar definitivamente, não pode ser jogado de forma oficial, além de que infelizmente ninguém o preservou. Dessa forma, hoje em dia só restam imagens e vídeos mostrando como era o seu funcionamento. A centenária fazenda Del Valle esconde um segredo. Diz a lenda que lá existe um portal que leva aos vales mágicos de Del Valle Capo, um reino encantado. Seja bem-vindo a uma surpreendente aventura que vai unir uma família. O Segredo dos Vales Mágicos foi um jogo promocional para navegadores da Del Valle, com o objetivo de divulgar seu famoso suco Capo. O jogo foi desenvolvido pelo estúdio Aquiris, com storytelling pela Os Alquimistas em 2011. E o jogo foi criado com a intenção de que os sucos não tivessem uma imagem tão ruim entre os pais. Assim era incentivado que os pais jogassem com os filhos, tanto é que os personagens jogáveis são uma família. Da cooperação entre os alquimistas, a Coca-Cola e outros de seus fornecedores de comunicação, teve origem a narrativa transmídia O Segredo dos Vales Mágicos. Ela conta as incríveis aventuras dos Ferreira, uma família desgastada pela correria da cidade grande, mas que acaba descobrindo na natureza um playground mágico e divertido. Pais e filhos podem acompanhar as aventuras da família Ferreira através da fazenda e dos 3 vales mágicos. Jogos e atividades permitem que os jogadores assumam o papel de seus personagens preferidos e fazem com que cada nova visita represente uma experiência diferente e completa em si mesma. E quanto à sua disponibilidade, o jogo não está mais disponível, restando apenas imagens comerciais e a trilha sonora. O Cosmopax foi um jogo de browser que surgiu na internet pelas mãos da Webforce e construído sobre o portal da UOL. E para entender melhor o contexto, nós precisamos nos lembrar do desenho Pixcodelix. É uma série de desenho animado brasileira que foi criada por Marco Alemar e Caio Mário Paes de Andrade, tendo a sua primeira exibição no dia 13 de agosto de 2005 no Brasil, pelo canal Cartoon Network. A série consiste em 65 episódios no total e de 5 minutos cada, não havendo uma continuidade entre si e sendo feita totalmente a partir de letras, números e caracteres de computação com estilo 3D. ¡Activar! ¡Pixcodelix! Pixcodelix, nuevos episodios, el próximo sábado a las 12 por Cartoon Network. E a partir dessa animação surgiu o jogo Cosmopax, que contava com vários minijogos, você criava e personalizava seu avatar, além de que poderia se interagir com outros jogadores. Porém, lá em 2013 houve uma atualização em Cosmopax, que ao acessar o site aparecia a mensagem: Cosmopax está sendo atacada por extraterrestres, proteja-se e volte mais tarde. Geralmente a mensagem costumava ser exibida em atualizações e manutenções do jogo, mas após isso os servidores foram definitivamente desativados, e apenas algumas imagens e gameplays do jogo estão disponíveis. Quem aqui acessava bastante esses sites de jogos nos anos 2000, talvez se lembre que a Traquinas tinha vários jogos dentro do seu site. Eu nunca cheguei a jogar eles, mas eu me lembro de ter revistinhas e comerciais falando a respeito disso. Porém, não é tão fácil assim encontrar tantas informações a respeito na internet, mas eu encontrei no fórum da Lost Media Brasil várias informações bem interessantes a respeito. Eu queria até agradecer a quem reuniu todas essas informações, porque até então eu tinha encontrado bastante coisa a respeito do Aventura Traquinas, mas aí eu vi que não era só esse, tinham outros jogos também
também. E ele diz que em 2009, a Traquinas lançou o jogo em 2D em seu site oficial, que se chamava Traquinas 3.0. Isso porque houve outras versões nos anos anteriores, mas ele não encontrou muitas informações a respeito da versão 1.0, somente sobre a versão 2.0. Então, caso você encontre alguma informação relacionada ao Traquinas 1.0, comenta aqui embaixo porque vai ajudar bastante a gente nessa busca, né? E depois, em 2010, uma sequência, dessa vez em 3D, foi lançada com o nome de Aventura Traquinas. The main attraction was a game where Dr. T would recruit children to help save the Traquinas factory from the evil plans of the villain Mundrov. To keep the audience on edge, each new game level brought a different challenge. And, in all of the levels, players would have advantages if they typed in codes contained in the product packaging. Porém, todas as versões conhecidas desses jogos estão atualmente perdidas. Existem algumas gameplays do Traquinas 2.0 e 3.0, podem ser encontradas no YouTube. Tem também uma matéria do site Jovem Nerd, lá de 2009, que ele fala a respeito desse jogo do Traquinas. E eu acho engraçado que eles colocam que esses jogos da Traquinas são como jogos de realidade alternativa para menores, e mais precisamente eles falam a respeito do jogo Traquinas 3.0. E segundo eles, no jogo Traquinas 3.0 existe um mapa que leva as crianças a diversos minigames que mudam a cada 15 dias, e que também podem direcioná-los a outros sites externos que também fazem parte do jogo. E eles também podem encontrar dicas de atualizações no Cartoon Network, Nickelodeon e na revista Recreio. Quanto à Aventura Traquinas, a história gira em torno de ecologia. De um lado tem o Dr. T e o protagonista, que são a favor da ecologia, e de outro o Dr. Mundrov e seus robôs, que buscam poluir o mundo. Assim, cada ilha do mundo Traquinas é uma fase, e no laboratório do Dr. T e na fortaleza de Mundrov, as crianças podem saber curiosidades dos personagens, jogar minigames e aprender sobre ecologia. Outra informação importante desse tópico do Reddit é que existem 2 jogos com o nome de Aventura Traquinas, sendo o mais antigo em 3D e o mais recente em 2D. E ainda segundo esse tópico do Reddit, infelizmente qualquer informação adicional que poderia ser encontrada a partir da Wayback Machine não pode ser visualizada, pois os antigos sites da Traquinas eram feitos em Flash. Algumas pessoas responderam ele e disseram que o problema não é o jogo ser feito em Flash, até porque hoje em dia ainda assim tem maneiras que a gente pode acessar esses arquivos em Flash. O maior problema é que o Wayback Machine não salvou corretamente esses sites. Assim, boa parte dos sites está quebrada, e aí a gente não consegue ter um bom acesso e acessar corretamente todas as informações, todos os jogos e etc. Mas eu não vou desistir assim tão fácil. Eles vão ver uma coisa. E por esse vídeo aqui é só. Eu posso sim fazer uma parte 2 com mais sites, com jogos promocionais que estão perdidos ou que foram parcialmente encontrados. Se você se lembra de mais algum, pode comentar aqui embaixo. Lembrando que todas essas informações foram tiradas da Lost Media Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui, que muita gente se esquece. Isso me ajuda muito aqui no canal e ajuda esse projeto a crescer ainda mais. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!